Somos do grupo 3, trabalho de logística. Vamos falar a respeito do custo logístico, no que está em administração de transporte. Eu vou dar uma introduzida aqui no assunto, falando mais a respeito da evolução dos meios de transporte. E acho legal fazer um sistema de linha do tempo, para que a gente possa entender melhor e contextualizar o cenário da época. Então, nos remontando lá para o início dessa linha do tempo, ainda na pré-história, a gente consegue ver a população da época utilizando com cavalos, camelos, principalmente para transporte pessoal e também de mercadorias. De início, era mais utilizado tanto para o comércio quanto para o transporte pessoal. Com isso, a gente pode ver um avanço em novos territórios, acarretando a evolução da população, né? A expansão populacional, e com isso vai ter uma demanda maior pelos meios de transporte, fazendo assim a necessidade de balancear essa balança de demanda e oferta, fazendo necessário aumentar a oferta de transporte. Então a gente já começa a ver uma necessidade maior e um investimento, podemos dizer assim, nesse setor de transporte ainda na pré-história. Porque, fazendo alusão aí agora um pouco aos dias atuais, quando a gente tem uma evolução no meio de transporte, um investimento, como eu disse assim, nessa área, esse investimento transborda para diversas outras áreas, como faz esse paralelo nos dias atuais. Fazendo um paralelo com os dias atuais, esse transbordamento, por exemplo, a pavimentação de ruas, construção de pontes, perfuração de túneis e muitas outras coisas. Então, a partir desse momento, a gente já consegue definir como motivo fundamental para esse desenvolvimento dos transportes a urgência humana em superar esses limites geográficos e a redução do tempo de transporte, que é algo que a gente vai detalhar mais à frente. Avançando um pouco na linha do tempo, a gente consegue agora falar sobre a evolução tecnológica, que vai nos inserir no contexto da Revolução Industrial, que vai ser nesse período que vai ter a invenção da locomotiva, que vai gerar todo um investimento, uma expansão da malha ferroviária e fazendo com que todo o transporte terrestre fosse revolucionado. Ainda nesse período, teve também a invenção do motor a combustão, fazendo com que se espalhasse pelo mundo todo esse tipo de transporte. Agora, num contexto mais global e também mais atual, a gente consegue ver o transporte intercontinental. Aí eu vou atrelar mais agora em relação ao comércio, porque no mundo globalizado ocorre muito esse comércio online, fazendo com que haja necessidade desse transporte por vias mais rápidas possíveis para fim de gerar lucro e efetividade e também para conseguir conectar e encurtar distâncias, fazendo com que seja importante um sistema logístico bem robusto, fazendo essa movimentação de cargas a tempo. E é nesse contexto que a gente pode dizer que surge a utilização de drones, que inicialmente eles foram desenvolvidos a fins militares e recreativos, mas nos dias atuais eles assumem papel fundamental na logística moderna, porque eles conseguem explorar esses instrumentos para entregar produtos diretamente ao consumidor final, reduzindo assim custos operacionais. Aí, para concluir, já no final da nossa linha do tempo, a gente consegue ter a seguinte definição: que o impulsionamento do desenvolvimento dos meios de transporte ocorre principalmente por essa busca humana de eficiência, acessibilidade e velocidade da entrega, além da necessidade de superar barreiras geográficas. Então, agora para ilustrar melhor essa parte que eu falei do transbordamento do investimento no setor de transporte para as outras áreas, vamos passar um vídeo curto aqui, de 3 minutos, vai ilustrar bem essa situação e vai deixar bem mais fácil o entendimento. Os primeiros meios de locomoção criados pelo homem tinham o objetivo de proporcionar rapidez, conforto, segurança e o mínimo de esforço. Avanços tecnológicos transformaram as velhas carroças em veículos
no setor de transporte. Por tudo isso, temos pela frente grandes desafios. É preciso recuperar o espaço urbano e leito de todos, buscar fontes energéticas de origem não fóssil, desenvolver tecnologias que desperdicem menos energia, pois hoje os motores de combustão interna nos veículos desperdiçam cerca de 70% de energia, e priorizar o transporte das pessoas e não das máquinas. É hora de botar o pé no freio e pensar. Apesar dos avanços tecnológicos que permitiram transportes mais rápidos, hoje, nos grandes centros urbanos, a velocidade média do carro é muitas vezes menor do que a da carroça. Podemos chamar isso de evolução. Viver em sociedade é, acima de tudo, compatibilizar o interesse individual com o bem-estar coletivo. Ou pensamos nesse modelo, ou estaremos fadados a uma drástica mudança socioambiental. Bom, dando continuidade no trabalho, né, a gente vai, após essa introdução aí que o Paulo fez, em relação a mais um ponto histórico aí da questão do transporte, né, a evolução ali dos meios de transporte, a gente vai entrar agora mais no cerne ali do nosso trabalho, que tem a ver com os custos, né, e as barreiras que a gente vai enfrentar durante todo esse processo aí, dessa etapa muito importante do ciclo logístico, que é o transporte. Então, logo de cara, a gente encontra algumas barreiras, né, na elaboração do nosso sistema de transporte, né, transporte das empresas e dos estados, das nações, que são justamente esses dois aqui que a gente separou como, a gente julgou como os mais importantes, né, que são os custos e também a infraestrutura, né. O custo ali, ele vem como a chave principal ali, o nosso problema principal, porque justamente quando a gente faz essa análise do nosso transporte, a gente se baseia simplesmente nos custos, a gente encontra um grande problema, que é, muitas vezes a gente não tem a verba necessária, né? A gente não tem o approach financeiro suficiente, então a gente não consegue, a gente se limita muito por conta do preço para fazer esse sistema funcionar. Em segundo plano, a gente observa também a infraestrutura, né? A gente fala da infraestrutura porque é justamente através do desenvolvimento da infraestrutura, né? Da tecnologia ali, que a gente desenvolve as ruas, as estradas, as rodovias, as hidrovias, que são as mais utilizadas. Então é justamente a partir dessa dificuldade, se a gente tem a dificuldade de desenvolver essa infraestrutura, a gente vai encontrar esse grande problema pelo caminho aí, que vai dificultar o nosso processo na elaboração de um sistema de transporte robusto, certo? Então, voltando aqui, ainda falando sobre a questão da infraestrutura, né? Um fator muito importante que a gente observou durante o nosso trabalho foi que a gente não precisa trabalhar a infraestrutura só como um problema, né? A gente não se encara só como um problema, né? A questão do desenvolvimento do transporte em relação à infraestrutura. A gente pode observar que, conforme tem a evolução dos meios de transporte, como o programa citou anteriormente, a gente vem surgindo junto com essa evolução uma necessidade de a gente desenvolver a infraestrutura do nosso país, do estado, do local que se esteja se desenvolvendo esse sistema de transporte. Então é um ponto positivo também, apesar de ser um ponto negativo, como ele é um fator limitador, mas o fato do transporte se desenvolver é um fato que impulsiona a gente a desenvolver a infraestrutura da nossa empresa ou da nossa cidade, por exemplo, através das rodovias, que foi muito desenvolvida aí nas últimas décadas. Faz essa ligação entre as diversas regiões, ou seja, onde a infraestrutura, né, a construção, o desenvolvimento dessa tecnologia que permitiu a gente a construir essas estradas e rodovias, ela permite que a gente ligue o consumidor de outra região do país, no norte do nosso país, levando um produto, recebendo um produto que vem do sul do nosso país, por exemplo. Então, é muito importante a gente observar também a infraestrutura como um fator ali de desenvolvimento, pautado no nosso sistema de transporte. Então, o transporte evolui e puxa com ele também a evolução da nossa infraestrutura, que é um fator muito importante. Vai. Bom, para finalizar essa parte aqui, que eu julgo ali uma das partes que é o cerne do nosso trabalho, né? Durante esse desenvolvimento, né, do transporte dentro de uma empresa ou dentro de um estado, no que tange a questão dessa troca de transferência de bens, né, entre o consumidor, entre o produtor,
permite justamente a troca, o envio de bens materiais e até de transporte pessoal, a gente encontra muitas dificuldades, né, como os custos da infraestrutura, por exemplo, mas a gente tem outros fatores que limitam a gente a encontrar a melhor forma, né, de desenvolver esse transporte de forma que não custe tanto para a nossa empresa ou para o nosso estado. Então a gente precisa de maneiras, né, de formas de driblar esse fator limitador que são essas barreiras, né? Então a gente vai ver agora um pouco das estratégias, né? A gente vai passando de slides aqui, a gente vai observar um pouco das estratégias que a gente pode adotar para driblar esses custos, né? Para driblar esses inimigos que a gente tem no desenvolvimento do nosso sistema de transporte. Boa noite. Então, eu vou continuar com a apresentação aqui. Minha parte sobre estratégias frente aos custos e etapas de transporte. Os gastos, a primeira parte de gastos dentro de uma empresa, ela pode se atingir até 60% dos gastos referentes a uma empresa. Ou seja, dentro de todos os gastos que uma empresa pode ter, o transporte ele pode englobar até 60%, atingindo até 3 ou 2 vezes o próprio lucro da empresa. E as principais responsabilidades de transporte dentro da logística estão associadas ao gerenciamento do tempo e da situação geográfica. Ou seja, o tempo de transporte do produto ou a situação geográfica até onde você tem que levar o produto pode aumentar os gastos no transporte. Então, os produtos, desde muito tempo, o transporte de mercadorias tem sido empregado, né, para entregar um produto onde tem uma demanda potencial, ou seja, o produto vai ser entregue em lugares onde há uma maior demanda do consumidor, e isso com certeza vai mexer com o custo do produto. Então, mesmo com os avanços tecnológicos que permitem a troca instantânea de informações de transporte, ainda mantém sua importância fundamental no andamento do objetivo logístico, certo? Como a gente tinha estudado em outras situações, a situação de determinação de necessidades, de distribuição do produto, isso são fatores que concernem a esse atendimento da demanda do consumidor, onde você vai ver a determinação de necessidades, onde que tem uma maior demanda, um potencial, e é essencial você conseguir fazer essa entrega na quantidade certa, no tempo certo e da forma menos custosa possível. A logística integrada é um conceito que nós já estudamos também nos trabalhos anteriores e fala basicamente, né, das atividades da logística que não são consideradas de forma separada, ou seja, você analisar certos setores, certas áreas da logística de forma separada vai acarretar em custos finais diferentes do que você analisar ela de uma forma integrada. Isso, muitas vezes, analisando de forma integrada, você consegue ter uma maior agilidade na entrega do seu produto e, consequentemente, uma redução dos seus custos e um aumento da competitividade da sua empresa dentro do mercado, né, com outras empresas. E uma questão interessante desse custo variável. O custo variável ele pode ser calculado exatamente por causa do modal escolhido. Nós temos diferentes modais que podem ser exemplificados, como o ferroviário, o dutoviário, o aéreo, o ferroviário e o rodoviário. Então, o custo varia, certo? De acordo com cada modal. O modal aéreo, com certeza, é mais caro. O modal ferroviário ele pode ser mais lento, mas também tem seus custos. O rodoviário, que é o mais utilizado, também tem seus custos por conta do combustível. E o nível de serviço esperado pelo cliente. Às vezes o cliente espera um serviço que entregue o produto mais rápido, consequentemente o custo vai ser um pouco mais alto. O tipo de produto tem a ver com o tipo de carga, né? Você transportar diferentes tipos de produtos, com certeza vai aumentar o custo, né, de transporte, como por exemplo uma carga
valiosa, uma carga de maior tamanho ou de maior valor que você queira transportar com maior segurança, vai acabar tendo um custo maior no transporte. Passando de vez aqui. Transporte, estoque. Essa parte a gente pode analisar, certo? São trade-offs que representam essas duas situações, transporte e estoque. Ou seja, utilizando uma abordagem não integrada, você acaba tentando reduzir, você tentar economizar no seu estoque, e você adotando uma abordagem não integrada, você acaba por desconsiderar outras áreas das funções logísticas que podem acabar aumentando o seu custo. Por exemplo, se você quer reduzir seu estoque, você vai produzir menos, você vai acabar gastando por mais custo unitário de cada produção. Então, essa abordagem ela pode impactar negativamente na produção, que vai acabar precisando se tornar mais flexível, ou seja, você vai produzir lotes menores, só que mais frequentes, aumentando o seu custo de transporte, porque você quer economizar com o seu estoque. Só que aí você vai acabar tendo menos custo com o estoque, só que, consequentemente, você vai ter que produzir em menores quantidades. Só que quando você produz em menores quantidades, você vai ter que fazer mais lotes de produção. Então acaba que o seu gasto com transporte aumenta a cada lote que você tem que fazer o transporte. Então, às vezes, você analisando de forma não integrada, você acaba por deixar passar essas situações, você pensando somente no estoque, você não pensando nas outras áreas que podem aumentar seu custo, você acaba não tendo uma rentabilidade tão alta. Então, algumas políticas que a gente pode analisar, esse JIT, esse RQR, que elas usam a logística integrada, nesse caso. A JIT é a Just in Time, que tem a ver principalmente com a entrega a certo tempo. Então, isso ali na tradução quer dizer na hora certa, ou seja, você trata de uma técnica de gestão de produção que faz as empresas comprarem e produzirem somente a quantidade exata de produtos para satisfazer as necessidades dos clientes no momento certo. Ou seja, eu já comprei algumas vezes uma camiseta num site que eu comprava a camiseta e ela demorava até que certo tempo, tipo, uns 15 a 20 dias para chegar, pois ela era produzida ainda, ou seja, eu fazia a compra e a partir do meu pedido que a empresa começava a produção, ela não estava estocada exatamente. Então, na hora que eu fazia o pedido, que a técnica de produção começava realmente a funcionar. Então, a satisfação do cliente é feita no momento certo. Ela se baseia na ideia de não produzir, transportar ou comprar um produto antes do tempo ideal. Então, a principal proposta do Just in Time é organizar o ambiente de produção, determinando a eliminação dos desperdícios e visando a melhoria contínua dos processos. Ou seja, às vezes você produz muito e acaba não vendendo tanto e aquilo fica no seu estoque, você acaba gastando, você tem um custo com a estocagem e acaba não vendendo aquilo tudo que você produziu. Então, esse Just in Time é certo na hora certa, você vai começar a produzir e na hora que o cliente realmente pedir. A ECR, ela envolve o contato entre fabricantes, atacadistas ou varejistas e se baseia na troca de informações relevantes. A ideia é que, por meio de fluxo de dados, seja possível criar uma cadeia de valor contínua. Então, é uma troca de informações entre os varejistas e vendedores, de forma que eles possam trabalhar de uma forma conjunta para uma melhoria dos resultados de ambas as empresas. Então, o principal objetivo é tornar os negócios capazes de oferecer o que os clientes esperam, no momento que desejam e da forma que preferem. Isso pode acabar aumentando, diminuindo, na verdade, o preço final do produto em até 10%. E o QR é somente, na verdade, uma reposição rápida de estoque, que ajuda na venda rápida dos produtos. O outro trade-off é o transporte e serviço ao cliente, certo? Ele tem um impacto de transporte na satisfação do cliente que mais se destaca, e as principais exigências do mercado são relacionadas à pontualidade na entrega, à gestão eficaz de riscos, como roubos e danos a varejo.
é exatamente essa satisfação do cliente. Você aumentar o transporte, você flexibilizar mais o seu transporte para chegar de uma forma mais ágil e uma forma mais segura ao cliente, para evitar exatamente esses fatores, como roubo, danos e avarias. Então, essa agilidade desse transporte vai depender também, muitas vezes, do modal de transporte de cada empresa. O transporte de eficiência de fluxo de bens. Você tem velocidade relacionada. Na verdade, a eficiência de fluxo de bens está relacionada dela. Depende da diferença do valor dos produtos entre o local de origem e destino, levando em conta essa diferença em relação ao custo de transporte. Ou seja, ela tem a ver com o destino, certo? Da origem que você vai tirar o produto até onde você vai levar, certo? Então, o custo ele vai variar dependendo da origem e até o destino que o produto vai chegar, seja por uma rodovia que o transporte seja mais caro ou que até mesmo o asfalto esteja mais precário. Isso tudo pode aumentar o custo de transporte, certo? Até o destino. Velocidade e time de fluxo, certo? Que o transporte não envolve somente o deslocamento físico, mas também o aspecto temporal, sendo o momento em que os produtos são entregues. Então tem a ver exatamente com a velocidade que você vai entregar o produto. Isso pode gerar, por exemplo, um SEDEX, que consequentemente é mais caro do que uma entrega convencional, um PAC que entrega em 15 dias, o SEDEX pode entregar até 3, então essa velocidade de time de fluxo ela pode influenciar diretamente no custo do transporte. Preservação e integridade do fluxo, que tem a ver com relacionado à segurança da mercadoria durante o transporte. Às vezes você quer, como eu falei, você quer transportar uma mercadoria que seja de mais alto valor, você tem que contratar uma empresa mais especializada, né, na entrega desses produtos de alto valor, e consequentemente vai ter um custo mais caro. A maximização desses 3 fatores é muito importante, certo? Pois pode reduzir ao mínimo as perdas econômicas ligadas ao custo de transporte, seja no abastecimento dos seus insumos quanto na distribuição dos produtos. Além disso, o gestor deve buscar a máxima eficiência, velocidade e segurança de fluxo em seu processo de produção. Então, esses 3 fatores, eles não são adotados separadamente, certo? Eles têm que ser levados em conta de forma integrada, né, como na logística integrada, pois dessa forma você vai conseguir reduzir os seus custos, certo? E maximizar os seus lucros. O custo de transferência é algo o custo de transferência, né? Ele é algo que engloba, é como se fosse um custo total. Então ele engloba o bruto e o custo bruto, né, e o custo anexo, ou seja, o custo de transferência é mais abrangente, certo, do que o custo convencional, pois engloba não só os custos diretos, mas também os custos adicionais associados. Esses custos adicionais eles vão além, certo, dos diretos do transporte e podem incluir gastos como transferência de bens e alguns desses exemplos aqui: baldeação, manutenção diversa, armazenamento e estocagem, perdas e avarias, atrasos, deteriorações e seguros. Então, o preço bruto é como se fosse o preço normal de transporte. O anexo seria a probabilidade de ocorrer por exemplo, alguma perda, alguma avaria, algum atraso ou alguma deterioração do seu produto, que teria um custo meio que adicional, que seria esse custo em anexo. Então, dando continuidade aqui nas estratégias frente aos custos da etapa de transporte, eu faço um custo fixo, custo variável e em seguida a utilização. Mas é importante frisar que a sustentabilidade entre custo fixo e custos variáveis pode nos gerar uma melhor gestão da nossa empresa ou dos meios de transporte que a gente vai utilizar para levar uma encomenda de um lugar para o outro. Então, iniciando aqui com os custos fixos, nós temos que os custos fixos são como a fundação de uma casa.
eles são gastos que permanecem constantes, independentemente de quantas cargas transportemos ou quantos quilômetros percorramos. Isso inclui despesas como aluguel, instalações, salários pessoal, administrativos, seguro e pagamento de financiamento de veículos. Bom, é importante frisar que esses custos fixos eles são difíceis de ser mudados. Como, por exemplo, o salário do pessoal. O salário ele vai ser sempre vamos supor que para o motorista de uma caminhonete. Independente se eu vou fazer uma rota do Rio de Janeiro até Bahia ou do Rio de Janeiro até aqui um local mais próximo de São Paulo, por isso ele se denomina um custo fixo. Então a gente tem que levar em conta isso na balança, na hora que for fazer, no caso, a roteirização que eu vou falar mais à frente. Esses custos são previsíveis e não flutuam com as variações na demanda por nosso serviço, como eu disse. Eles representam a base essencial que precisamos cobrir para manter nossas operações funcionando, independentemente de estarmos transportando muito ou pouco. Agora, entrando no mérito dos custos variáveis, vale a pena ressaltar que eles são como engrenagens no movimento de uma máquina. Eles são diretamente relacionados à nossa produção e ao volume de serviços de transporte que prestamos. Custos variáveis incluem despesas como combustível, manutenção de veículos, custos trabalhistas de motoristas e pedágio. Agora que voltando ao exemplo que eu dei no custo fixo, de um motorista que ele vai daqui até São Paulo ou ele vai daqui até a Bahia, bom, apesar do salário dele ser fixo, ele pode receber uma bonificação pela rota dele do Rio de Janeiro até a Bahia ser um pouco mais longa, ou então se ele pegar uma rota mais perigosa, como uma serra, ou algum outro lugar que seja mais perigoso, de difícil acesso. Então, esse tipo de custo variável deve ser levado em conta também na hora de fazer o roteiro de uma mercadoria ou de um produto que ser transportado de um lugar para outro. Então, conforme a atividade de transporte aumenta ou diminui, esses custos variáveis se ajustam de acordo. Por exemplo, quanto mais cargas transportamos, mais combustível é consumido. E esse custo aumenta proporcionalmente. Então tem que haver um equilíbrio entre custo fixo e custo variável. E esse é o real sucesso financeiro. É o segredo do sucesso financeiro. É você equilibrando o custo fixo com o custo variável, que você vai conseguir ter um lucro maior de acordo com o que você deseja transportar. Agora aqui entrando também num âmbito importante, que é o controle de custos variáveis. Bom, o controle eficiente de custos variáveis é fundamental. Práticas como otimização de rotas, manutenção preventiva de veículos e uma gestão eficaz de combustível pode ser diferenciais importantes para a rentabilidade das nossas operações. Foi o que eu disse. Se você souber gerir bem os seus custos variáveis, você pode aumentar o seu lucro e aumentar a rentabilidade de uma empresa. Então, em resumo, a compreensão precisa de custos fixos e variáveis é essencial para tomar decisões estratégicas no setor de transporte. O equilíbrio entre esses custos e o controle eficaz dos custos variáveis nos posiciona para o sucesso competitivo no mundo do transporte. E agora eu vou entrar na questão da roteirização. É bom frisar que a roteirização é uma prática que vai muito além de um simples traçar de um caminho no mapa. Ela é a chave para a eficiência operacional e para a satisfação do cliente, visto que é ele que vai te gerar lucro. Então, o desafio da roteirização é, por exemplo, imagine por um momento todas as entregas que fazemos diariamente. O desafio é encontrar o caminho mais eficiente para entregar mercadorias, considerando fatores como tráfego, prazos e restrições de carga. É como montar um quebra-cabeça complexo em tempo real, que isso afeta diretamente nossas operações. Pegando aqui o exemplo do iFood. Bom, o cliente se vê satisfeito quando o produto chega na sua casa de maneira rápida, eficiente, e o motoboy, no caso ali, que é quem faz o serviço, ele se faz feliz quando
a rota é curta, ele consegue ter um pouco gasto de combustível e assim aumenta o seu lucro. Bom, e isso a gente consegue ver também a revolução tecnológica, né? Porque ela calcula automaticamente toda essa rota aí que o entregador de iFood vai fazer, ou então uma empresa pode ter auxílio dessa tecnologia para reduzir os seus custos na roteirização. E bom, com isso temos muitas pessoas envolvidas que saem satisfeitas, tanto a empresa, quanto o motorista, quanto o cliente ao receber essa mercadoria. E em resumo, a roteirização é muito mais que traçar um caminho no mapa. É uma estratégia poderosa para otimizar nossas operações, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente. Bom, para encerrar o nosso trabalho, né, fazendo uma breve conclusão aqui sobre tudo que foi apresentado, em relação acho que o ponto principal da nossa conclusão foi que a gente tirou, né, em cima de todo o trabalho feito, foi justamente em relação a questões de como driblar, né? A gente apresentou aqui as questões dos custos, dos fixos variáveis, as barreiras que a gente enfrenta, né, durante todo esse processo. Mas a dúvida que fica, né, que foi a conclusão que a gente tirou do nosso trabalho, né, juntando aí com as aulas de economia que a gente teve também, que deram um subsídio importante para a gente chegar a essa conclusão, justamente como que a gente vai enfrentar essas barreiras, né, como que a gente vai passar por cima disso, qual seria a estratégia fim ali, qual o modelo, né, que a gente vai adotar para contornar todas essas barreiras aí que a gente viu anteriormente no trabalho. Então, a grande preocupação, né, é que não exista um modelo, né, um cálculo feito que a gente, uma planilha, algo do tipo que a gente consiga botar nos nossos critérios, a nossa avaliação, botar os nossos requisitos, né, para um determinado transporte, tanto o produtor quanto o consumidor. Não existe uma planilha, um cálculo, um modelo certo que a gente consiga passar por cima de todas as barreiras, ou então analisar o menor custo possível que a gente vai ter durante o ciclo de vida do nosso produto e também da etapa principal que a gente está falando aqui, que é o transporte. Então, baseado nessas nossas aulas de economia que a gente teve, a conclusão que a gente tira é que a forma mais viável da gente lidar com essa questão, principalmente do ciclo de vida ali do produto e dessa etapa do transporte, através de estimativas. Então a gente vai estimar quanto que a gente vai gastar, qual é a melhor rota, a gente vai fazer as projeções, né, futuras, para pegar modelos anteriores, as coisas que aconteceram no time. Então a gente vai se basear em referências tanto futuras, né, planejando, traçando as projeções que a gente tem para o futuro e traçando as características de acontecimentos passados, para a gente tentar driblar essas barreiras da melhor forma possível. E essa forma seria através das estimativas, né? Então a gente vai estimar ali, a gente vai tentar driblar da melhor forma possível esses problemas que a gente encontra no custo do transporte e também no ciclo de vida do nosso produto. E essa é a conclusão do nosso trabalho, a gente encerra por aqui.